A graça e a paz, estamos novamente em mais uma edição do Fala Verbo. Você que nos acompanha, aproveita, segue o nosso canal, compartilha tudo que vai ser exposto agora, tudo que vai ser compartilhado, tudo que vai ser comunicado nesse momento. Teremos corações abertos, um tempo de reflexão, palavra, será algo marcante. E tenho a alegria e a honra de receber aqui um casal de irmãos. São irmãos, tá? Doutora Anne e doutor Ivo, ambos são médicos. Estou dando aqui um spoiler, eles vão se apresentar. E tem uma história impactante para compartilhar com vocês. Primeiramente, eu gostaria de, como sempre, trazer a reflexão a passagem de Colossenses 3,17, que diz: tudo o que fizerem, seja por palavras, seja por ações, por atos, façam em nome do Senhor para a glória de Deus Pai e em nome de Jesus Cristo. Então, tudo o que vamos fazer aqui é para a glória do Senhor. Não é para trazer glória para os homens, mas para compartilhar os feitos de Jesus através de nossas vidas para a edificação do corpo de Cristo. E o desejo do meu coração é que esse podcast alcance você, alcance sua vida, alcance sua família e que você possa se identificar com tudo aquilo que vai ser dito nesse lugar, entendendo que em Cristo Jesus nós temos fé, nós temos esperança e também temos cura divina, porque o Senhor, assim como está escrito em Salmo 107:20, enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou daquilo que é mortal. Creia nessa palavra e seja abençoado com ela. Então, doutor e doutora Anne, doutor Ivo, muito obrigado. Se vocês fiquem à vontade, se apresentem, falem com o público e vamos ter uma boa conversa essa noite. Amém. 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 As damas primeiro. As damas primeiro. Quero agradecer a oportunidade, pastor Java, ao Verbo, ao Deota, por esse momento incrível que eu sei que vai ser. E quero me apresentar, eu sou médica, né, pediatra, doutora Anne Gabriele, sou mãe de 3, 2 aqui na Terra e 1 lá no céu, e sou viúva, e aí vocês vão saber um pouquinho, eu estou dando spoiler, né, do meu testemunho, e eu vim aqui trazer algo do Senhor, trazer aquilo que o Senhor fez na minha vida, os resgates que Ele me proporcionou, as superações, e no final... Fiquem até o final, tá? Porque no final tem muita coisa boa, tem muita história de superação, apesar da história ter sido uma história assim de muito sofrimento, de tribulações, mas no final o Senhor Jesus sempre vence. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra sempre poder contar um pouquinho a história da minha irmã, que a história dela também é minha. Quando Deus age assim na vida de uma pessoa, age na vida de todos que estão em volta. Meu nome é Ivo Rocha, sou médico, né? Trabalho na área de nutrologia, medicina esportiva e tenho a honra de trabalhar e de ser irmão da doutora Anne, que para mim é Gabi. Doutora Anne para vocês, para mim é Gabi. Muito bom. E sempre vai ser. E eu estou aqui um pouquinho para confirmar e para contar um pouco do meu lado da história, vivenciada um pouco ao lado dela. Então, espero que seja uma excelente conversa e que a gente possa passar para vocês um pouquinho do que a gente viveu. Diz aí como é viver comigo, que você fala. Como é viver com ela? Viver com ela, eu vou resumir em como eu atendo o telefone. Toda vez que ela me liga, não é oi, que foi que houve? Meu Deus do céu. Mas está mudando. Mas está mudando, graças a Deus. É uma adrenalina. É uma adrenalina ser irmão dela. Que ele fala. Mas também é uma bênção, é uma dádiva, porque minha história de vida mudou muito através do chamado dela. Ela sempre fala que quando um membro da família assim tem esse chamado, ela se sente na responsabilidade de englobar todos aqueles que ela ama, porque é como se ela enxergasse algo que a gente não enxerga e ela tem esse desejo de nos fazer enxergar também. Então, eu agradeço muito. Vai me fazer chorar. Olha, ninguém trouxe nem lenço, né? Do céu. Eu vou pedir à produção aí uma ajuda, por favor. Deixem lenços aí. Você que está também nos acompanhando, pega o lencinho, já deixa do lado, porque eu sei que teremos fortes emoções. Doutor Ivo, testemunha ocular, né? E de fato, viu, Ivo, quando nós descobrimos algo precioso,
Vamos voltar no tempo aí quando a gente era criança. Você provava, até hoje, né? Na verdade, a gente não perde isso. Quem gosta, quem pensa no próximo sempre lembra. Você come uma coisa gostosa, a primeira vez que você tomou um refrigerante, sei lá, alguma coisa doce diferente, a primeira coisa que você faz é lembrar de alguém. Aí você pega e sai, olha que como isso aqui é bom, olha como é gostoso. Então, o compartilhar tem a ver com a nossa humanidade. Quando descobrimos algo precioso, a primeira coisa que vem à nossa mente, eu preciso compartilhar isso com alguém. Sim. É por isso que o evangelho ele precisa ser propagado, mas não porque seja só uma urgência do plano de Deus, não, é porque o evangelho são boas notícias. Sim. E quando alguém é alcançado pelo evangelho, que essa palavra viva ela explode dentro de nós, é inevitável, eu preciso compartilhar isso com alguém, com o máximo de pessoas possíveis, porque são boas notícias. Então você fica tão alegre com aquilo que você recebeu que você quer transmitir essa alegria para o próximo. O problema é que às vezes algumas pessoas são meio desajeitadas e querem transmitir essa alegria meia força, né? Tem que ir com calma, né? Nós podemos, como dizia, acho que era Lutero que falava sobre isso, pregue o evangelho, mas quando puder fale. Né? Então nós podemos evangelizar com a nossa própria vida, sem falar muita coisa. Sim. As próprias pessoas elas vão ver em nós aquilo que é o resultado do evangelho. Porque não adianta só falar que o evangelho é bom, o evangelho é bom, o evangelho é bom e as pessoas não virem essa bondade em você. Isso. Não é verdade? Sim. Então o Senhor nos chama para viver o evangelho, né? E desfrutar daquilo que ele é, de fato, a palavra viva. Mas eu quero primeiramente puxar o gancho de uma frase. Uma frase que resume o momento mais crítico que você passou dentro do contexto daquilo que nós vamos conversar essa noite. Como você resumiria? Então, a frase tem que ser um versículo. Eu não consigo me desassociar dele. Por favor, compartilhe conosco. Nós temos o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. E para mim é o melhor e o que mais eu me identifico. Ele todo... Eu amo ele todo, porque é uma declaração de amor para a palavra de Deus. Sim. É o quanto que o salmista amava aquela palavra. E o versículo que resume para mim é: se a tua palavra não fosse o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Meu Deus. Esse é o versículo. E essa é a frase. Meu Deus, é muito forte. É. Muito forte. E esse foi uma palavra rema, uma palavra que saltou bem no início da minha vida. E até hoje, é a tua palavra que me sustenta e me sustentou até hoje. Glória a Deus. E eu consigo visualizar como o salmista Davi falou aquilo, e é exatamente isso. Se a tua palavra não fosse o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Algumas traduções ele muda um pouco, mas foi essa que saltou mais. Amém. Davi foi um homem excepcional. Que bom que ele descobriu a palavra. E eu quero dizer, doutora Anne, que bom que você também descobriu isso. Amém. Porque fez toda a diferença na tua vida. Né? Sim. Então, puxando esse gancho, contextualiza a sua história. Então, como era a sua vida antes do diagnóstico, antes de conhecer a Cristo? Até nós brincávamos, como era a sua vida antes de Cristo, não depois que ela tenha... e depois de Cristo, não que você tenha mais de 2000 anos, mas, pois é. Mas como era a vida antes de conhecê-lo, de vivenciá-lo, de fazer dele o seu Senhor. Sim. Como era a vida antes, como foi o momento realmente mais difícil do diagnóstico, como foi o processo de superação. Abra seu coração, queremos te ouvir. Então, eu tinha um sonho de ser médica e eu lutei muito para isso. Até demorei a passar no vestibular, mas consegui. E o meu propósito de vida era ser médica, né, ter um bom recurso financeiro e montar minha família. E curtir a vida. Viver a vida, passear. Então, era de festa, de farra. Quando eu falo isso, tem pessoas que olham, você... O meu irmão está de prova também. Então, era muito de farra, muito de bebida, de curtir. E eu quero ter filho, recurso financeiro, ser médica e curtir a vida. Né? A minha parte religiosa, de fato, não tinha muito. Eu ia para a missa de vez em quando, às vezes, e às vezes não ia. Tentava ler a Bíblia alguma vez, um Provérbios, mas aquele me dava sono e não fazia muito efeito, e eu desistia logo, eu não entendia nada, e eu me chateava porque eu não entendia, e aí eu parava de ler. E essa era a minha vida. E aí eu
Me formei e logo casei. Quando eu terminei minha faculdade, eu me casei. E em 3 meses de casada, eu já engravidei de gêmeos. Uau. E fiquei muito feliz, porque eu queria mesmo, já queria... O meu falecido esposo já era o propósito mesmo, era casar para ter logo filho. E só que eu queria esperar só a formatura. E aí tive gêmeos. Na gravidez de gêmeos, eu tive a primeira visão espiritual, sem ser convertida, sem entender o que é conversão. Mas eu estava num local dormitório de médicos, no plantão, no hospital. Eu estava descansando, estava no meu horário de descanso, e eu tive uma visão aberta eu estava na bicama, eu estava na parte de baixo, e mãos pretas querendo me pegar, e mãos brancas que vinham de baixo me defendendo das mãos pretas, né? E aí eu saí de lá dizendo que tinha que chamar um padre para rezar Exorcizar e fazer alguma coisa, ali. tem alguma coisa errada aqui. E eu sei que depois que aconteceu comigo, pouco tempo depois, esse quarto foi fechado até hoje, nunca mais. Nossa. Mas aí aconteceu esse episódio e eu lembro que eu fiquei com muito medo ali, eu nunca tinha visto essas coisas. Eu tinha visto quando eu era pequeno, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. E depois nunca mais tinha visto. Aí falei para o meu esposo, aí ele até se arrupiou todinho, que é isso, tal. E pronto. Essa foi a minha primeira visão. Você me permite fazer um adendo? Sim. É porque eu aproveito sempre os Sim. contextos para ser bem educativo. É o chamado de Sim, mestre, né? sim. Para trazer luz para as coisas e não perder ganchos. Você falou uma coisa muito interessante. Eu tive uma visão aberta, né? E apesar de não ser convertida, não ter nascido de novo, etc. Deixa eu explicar algo que é muito interessante nas questões espirituais. A palavra de Deus fala que Cristo derramou sobre nós, né, dons, distribuiu dons aos homens. Ele distribui de uma forma geral, né? Os chamados e as vocações, eles não vão surgir ou nascer no momento em que você se converte e passa a fazer parte de uma igreja. Não, você nasce com ele. Eita, Glória, é isso mesmo. Você nasce com ele. Os dons já estão aí. Tem coisas que você vai despertar e vão começar a fazer sentido depois que você conhece aquele que te deu o dom. E, entre aspas, um manual de instruções, que é a palavra. Então, de repente, você cresce, você que está nos assistindo, tem tido experiências desde a sua infância, com visões, com coisas diferentes, tá? Quando você encontra o manual do fabricante, você vai entender o que você tem. Não tem nada de errado, é um dom de Deus, mas que precisa ser aplicado da forma correta, como Deus projetou para aplicar. Muitas pessoas, infelizmente, elas têm sido tragadas, inclusive pelo próprio diabo, porque ele é espírito, ele enxerga na dimensão do espírito, ele identifica os dons espirituais. Você lembra o que acontecia com Jesus, por exemplo? Ele chegava nas sinagogas, sabe quem é que sabia quem ele era? Os líderes religiosos viam ele como um pregador, né? Os próprios discípulos não sabiam nem quem ele era. Mas quem identificava de pronto Jesus eram os demônios. Era. O camarada endemoniado gritava: Jesus, filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Cala a boca. Sai dele. Porque ele não queria, Ibope, naquele momento, ele não queria se revelar como filho de Deus. Ele estava cumprindo seu ministério. Então, no ambiente do Espírito, o Satanás, os demônios, os anjos também, não é só demônio, tá? Os anjos do Senhor, graças a Deus, também nos identificam. Por isso essa luta, mãos brancas, mãos pretas, porque da mesma forma que o inimigo procura seduzir, atrair para si os dons que são de Deus para servi-lo, os anjos do Senhor estão trabalhando para guardar o dom de Deus para servi-lo. Aleluia. Você entende? É por isso que tem muitas pessoas que estão na feitiçaria, estão servindo a demônios. Por quê? Porque elas foram cooptadas ainda muito cedo, sem conhecer nem o autor o dono do dom, que é Cristo, e nem o manual do fabricante. Sim. E aí, infelizmente, nem é por maldade, gente. A gente não deve ter raiva, nenhum sentimento ou ressentimento com quem está. É digno de compaixão e das nossas orações. Eles estão servindo por incredulidade, por ingenuidade, por falta de conhecimento e foram escravizadas. Então, por isso estão servindo o lado errado com um dom que é de Deus, Sim. que o diabo não dá dom para ninguém. Amém? Então, Amém. Você já nasceu com dom porque Deus te deu esse dom, porque ele tem um propósito. E que bom que você encontrou. E quando você o encontra, aí, como eu falei no início, tudo começa a fazer sentido. Só faz sentido depois. Aí, meu Deus, aí você
boom, né? Aquela explosão, meio, uau, Isso. sabe? Isso está na Bíblia, eu não sabia, Isso, né? exatamente. Então, glória a Deus por isso. E aí, eu, no finalzinho da gestação, eu tive uma manifestação de uma doença abrupta gestacional, que ela é até rara, mas ela tem alta porcentagem de letalidade, chega a dar 8% de sobrevida apenas mãe e feto. Misericórdia. Jesus. E aí eu já fui internada no UTI com falência renal e já fui submetida a hemodiálise grávida. Nossa. O nome da doença é hepatite fulminante da gravidez, esteatose hepática gestacional, bem rara. E só que a gente não sabia o diagnóstico, o diagnóstico só foi depois que aconteceu tudo aquilo. E aí era a luta, né? Porque eu fui submetida a uma cirurgia de cesárea em processo de hemodiálise, sem rim, sem fígado. Né? Então, foi algo muito grave. Nossa. E aí, o meu irmão soube até, ele estava no... Diga aí, do lado. Eu ainda não era formado ainda, eu estava num estágio, quando eu soube por uma colega que tinha uma enfermeira na sala de parto. E aí ela me ligou dizendo, corre para lá que um dos teus sobrinhos faleceu. Aí eu tomei um susto na hora, corri para o hospital. Acho que a parte mais difícil para mim foi, como eu sabia da informação antes, até então, todos os meus familiares que estavam no hospital estavam só esperando o parto. Que a notícia que foi passada para eles é que ela entrou em trabalho de parto. E quando eu entrei na entrada do hospital, estavam todos os familiares rindo, se abraçando, falando do nome dos gêmeos, e eu sabia o que tinha acontecido. Não consegui contar, saí, fui lá para fora, comecei a chorar. Nossa. Foi o que eu chamo de D0. Foi o dia que marcou as nossas vidas entre o antes de Cristo e o depois de Cristo, pelo menos para mim. Porque, como ela introduziu um pouco da vida dela, eu costumo dizer que a gente não tem aquela história triste, humilde, de viemos de baixo. Graças a Deus tivemos tudo. Nossos pais nos deram tudo, colégio do bom e do melhor, melhor formação. E até então, eu costumo dizer que a gente tinha uma vida de novela, de cinema. A gente não conhecia realmente as pancadas da vida, como muitas pessoas já conhecem desde muito cedo, né? E ele até antes do nascimento. Até antes do nascimento. Tem gente levando pancada. Então, ali, pra gente, foi um marco onde a gente começou a ter as maiores turbulências, mas também as maiores recompensas, que eu costumo dizer. Amém. E aí, meu Deus, que forte isso, né? Forte. Ô, glória. E aí eu estava entre a vida e a morte lá na cirurgia. O Raul faleceu, o José ficou muito grave e eu voltei para a UTI. E aí aquela luta de sobrevivência, a situação era que ia morrer, abriram a UTI, o padre chegou a ir lá para fazer a extremoção. Nossa. E eu sabia que era extremoção, eu tinha consciência em alguns momentos, apesar de estar morrendo. Então, quando eu vi aquilo, eu pedi para ele ir embora, eu não vou morrer. Eu tinha essa força, né, Araído? Era. O lado mais difícil de ser médico dentro de um UTI é que a gente sabe tudo que está acontecendo. Ela sabia tudo o que estava acontecendo com ela. Cada barulho de máquina, cada comentário de técnico, médico. Eu estava lá acompanhando ela, eu estava pertinho de me formar. E, às vezes, falando um pouco da ciência médica, quando você é paciente, a ignorância é bom. Não saber o que está acontecendo. Ela sabia de todos os passos que estava se passando naquela UTI. Foram dias bem puxados. O meu sobrinho só foi dado para ele 3 dias de vida. Até então, ela estava lutando pela vida dela. Então, era ela no 5º andar da UTI, o meu sobrinho lá na UTI NEO, lutando pela vida dele. Foi aberto também a UTI neonatal, algo que não se faz, para as famílias irem conhecer aquela criança, por conta que a história dela ficou bem famosa, por assim dizer, marcante, né? Muito marcante, dentro do meio médico, dentro do próprio hospital.
Então, foram dias difíceis entre a luta da vida dela, a luta da vida do meu sobrinho e o meu cunhado, entre um andar em outro, sem saber muito o que fazer. Então, o que ela passou, realmente, só ela sabe dizer o que ela passou dentro daquela UTI, né, Gabi? Eu posso te dizer uma coisa. Hoje eu entendo que foi Deus. Ele me privou de muitos conhecimentos do que eu tinha. Eu não tinha a dimensão do que eu estava grávida. Eu não tinha. Eu tinha a dimensão de que eu vou viver. Amém. Eu tinha a ideia de que eu vou viver. Eu não vou morrer. Ainda que eu não tinha noção. Tanto que quando foram fazer o acesso da hemodiálise, pode fazer. É como se tivesse blindado ali, para eu não entender que a hemodiálise é grave. Eu sabia que era grave. Hoje, de certa forma, você entrou meio que em um descanso. Houve um apagar, assim, de não sei, Vamos dizer que foi arrebatamento de sentidos, não sei. Mas uma anestesia? Uma anestesia. Nos sentidos, vamos dizer Isso, assim. pronto, pode ser. Teve um modo pouco. sobrevivência, acredito. E então eu estava muito certa de que eu ia viver. Né? E tanto que o padre chegou, e aí depois eu tive a segunda visão espiritual lá na UTI, que foi quando o meu falecido esposo chegou perto do meu lado, e eu olhei para ele, quando eu vi, tinha uma mancha preta atrás, segurando na cintura dele, e só fazia assim, de lado, e eu via a cabeça dele, o dente branco, mas era uma mancha preta, tipo aqueles filmes Ghost. Sim, sim. E ele fazia assim, segurando a cintura do Rafael e rindo para mim, assim, ó. Eu vi aquilo, eu defini que era a morte. Já era descarado, né? Ele rindo, eu defini que era a morte. Então, eu fiz assim, né? Eu não vou morrer. Aí fiz para ele também. E tanto que o meu esposo, assustado, saiu, foi lá para o outro lado e ficou orando e tal. Botou nas mãos para o alto. E ali foi a minha segunda visão. Até que, depois desse dia, um dia depois, eu acordei milagrosamente melhor. Sim. E aí eu só melhorei, e fui só tendo curva de melhora, né? Foi um milagre, assim, que eu vi muitos médicos chegando sem entender como é que o exame estava tanto e caiu para tanto e tu tá melhorando. E o meu esposo chegou a escutar de um dos médicos lá da UTI, conversando entre eles. O meu esposo estava dormindo, mas estava fingindo que estava dormindo. Mas depois ele me contou isso, que estavam conversando, isso aqui é um outro leito, ela vai já embora e a gente sobe com o outro paciente. Estava só esperando para dar Estava lugar só esperando. pro outro. O médico do transplante de fígado tinha sido chamado, mas ele recusou fazer o transplante porque o fígado tinha que ser para alguém que ia resistir, e ela não ia resistir, para não perder o órgão. Era algo assim, né? Exato. E nesse meio termo houve uma campanha em toda Fortaleza para doação de sangue. Ela precisou de muitas bolsas de sangue, hemácias, etc. Porque ela estava sangrando o tempo todo o útero não parava de sangrar. Foi cogitado a ideia de uma esterectomia para a gente, para a família, de tirar o útero dela como o único meio de parar de sangrar. Mas a gente ficava pensando, poxa, ela acabou de perder um filho, o outro tá ali lutando pela vida, perder o útero também, será que seria justo? Mas ela estava lutando pela vida. Então, tudo que a gente pediu, tenta salvar esse útero dela. Amém. Foi feito um procedimento que não é costume fazer para estancar esse útero dela. Foi colocado um balão de endoscopia dentro do útero dela e foi inflado para ver se estancava esse sangue. Uma luva cirúrgica. E uma luva cirúrgica. Resumindo, foi uma gambiarra médica. médica. Foi uma gambiarra médica. Divina também. Mas que funcionou. Funcionou. Então, meu irmão, glória a Deus pela gambiarra, por quem teve a criatividade. E graças a Deus a gente estava sendo acompanhado pelos melhores médicos. A gente contratou na época médicos, com todo respeito aos médicos que fizeram a gambiarra, tá? Foi só uma brincadeira. Mas a medicina às vezes funciona assim. A gente precisa aliar a ciência realmente com a intuição do médico, porque às vezes a ciência não nos deixa chegar lá onde a gente quer. E a janela de tempo para tomar uma decisão muito como esta é rápida. muito breve, você tem que fazer realmente alguma coisa. Muito Se rápida. uma luva cirúrgica resolve, um chiclete, sei lá, um band-aid, que use, amém. Desde que salve a vida, né? Então, e graças a Deus realmente conseguiu estancar esse sangramento. Ela melhorou, manteve esse útero dela, que hoje, mais um pouco na frente, ela deu luz à minha sobrinha maravilhosa. Então, Deus já começou a atuar aí também. Isso. Glória a Deus. E aí,
no finalzinho da UTI, eu fui para casa, mas eu tive 3 noites de pesadelo, né? E era o mesmo pesadelo. Era uma visão, mas era dormindo, era sonho, enfim. Começava tendo confusão na minha casa, de meu irmão matando meu pai, era coisa assim, destroço mesmo, dentro da minha casa nuclear. E depois é como se eu saísse e aí eu visse Fortaleza. Sim. Não, o meu bairro. Aí eu vi o meu bairro, como se fosse o Google Maps ali. Sim, sim. E aí eu conseguia ver fogo, violência, pessoas matando outras, estupro. E aí eu subia, eu fui levada assim para isso. Aí eu subia mais um pouquinho e via o Ceará. E aí vinha mesmas coisas ruins acontecendo entre as pessoas, fogo, briga, batida de carro, tudo que você imaginar de ruim. Até que eu subi, então eu fui levada até sair do mundo. E eu saí do mundo e eu vi o mundo uma bola de fogo. E aí eu tive 3 noites desse sonho. Então, foi horrível, porque eu não queria mais dormir. Né? E eu já estava numa pressão. Aí, nesse final, já perto para ir de alta... Você sabia desse sonho? Não. A mãe sabe. Aí a minha mãe botou um terço. Na última noite, 3 noites antes, aí faltando uma noite para ir de alta. Aí eu disse, mãe, ela me viu acordada direto. Eu, não, mãe, não vou dormir, não. Eu vou ficar de olho aberto, eu não quero ter isso de novo. Aí foi que ela se levantou, vamos rezar um Pai Nosso. E ela pegou um terço, rezou um Pai Nosso. Eu creio em Deus Pai, que é poderoso, eu creio em Deus Pai. E aí eu não tive esse sonho mais. Só que eu cheguei em casa ainda opressa. Né? E aí veio o problema, porque todo mundo estava feliz. Sim. Ela está viva, ela está viva. E a minha mãe chegava, minha filha, o que você tem, que você está triste? E eu comecei a ligar, e filho, eu preciso de um remédio, eu não estou conseguindo dormir. Lembra do filho, como é aqui as gotas? Eu não lembrava de como é, não lembrava de nada mais da medicina, assim, eu estava tão atormentada que ele vem aqui pegar, tem um Rivotril gotas, e aí começou o processo de batalha na minha mente e depressão, ou estresse pós-traumático, pode dizer assim, mas ataque de pânico. Eu cheguei a um ataque de pânico a ponto do meu coração acelerar tanto que não foi fluxo sanguíneo para o cérebro e eu apaguei. E foi onde eu me levantei, assim, por pensamento acelerado, ansiedade, ataque de pânico, tudo que você imaginar, assim, mental. Ele foi no mental, sabe? Eu estava debaixo de uma opressão muito grande, até porque eu até aproveito para pontuar, existe muita atividade espiritual em nossa volta. Isso é um fato. As pessoas não necessariamente precisam ver, e eu até digo, até bom que não veja, porque nem todo mundo tem estrutura para ver o que acontece ao nosso redor. Mas não quer dizer que só aconteça coisa ruim. Né? Seria muito bom ver anjos, até que eu gostaria também de ver uns anjinhos de vez em quando, mas nunca vi. Tá? Mas eu sei que eles estão à nossa volta, eu percebo a presença deles, né? E também percebo quando o anjo não vem de Deus, ou um anjo decaído, algum demônio. Mas essa atividade, ela existe, ela é real, ela está à nossa volta. Jesus, ele tratou muito dessas questões, não só revelou, como ensinou, como também vivenciou. Existem muitos registros sobre isso. Além disso, as experiências pessoais de cada um, que não tem quem tire isso de você. Você sabe o que você viveu e isso é real. Isso. O que acontece muitas vezes, Ania, é que nós, como seres espirituais que somos, muitas vezes nós entramos meio que em vamos chamar assim, para ficar bem didático, você meio que pega um Wi-Fi do mal. Existe o Wi-Fi, a rede de comunicação do reino de Deus, vamos assim dizer, um Wi-Fi, a internet do reino, que ela é boa, que ela te leva para bons lugares, né, elevados, mas se você pega uma frequência ruim, e muita gente é acessada por essas frequências ruins, por esse Wi-Fi ruim, as informações que vêm são tenebrosas, são opressivas, são destrutivas, são depressivas. Então, o que nós precisamos entender como seres espirituais que somos? Nós temos que cuidar do nosso canal de transmissão, a nossa antena espiritual. Tá? E isso vem realmente pela palavra, pela oração, pela meditação na coisa certa, e as boas novas, que é o que significa o Evangelho, eles precisam estar norteando o nosso pensamento, porque o principal campo de batalha é a mente. O espírito em Cristo ele já está pronto,
Muita gente está morto espiritual, mas vamos falar de quem nasceu de novo. Né? Nesse contexto, você ainda não teve o novo nascimento. Então, o seu espírito ele estava mais conectado com o Wi-Fi ruim. Isso. Na verdade, só estava conectado com o Wi-Fi ruim, Isso. apesar do dom que revelava. Isso. Então, você via o espírito da morte, você via a obra do diabo agindo na sua família, porque ele vem para roubar, matar e destruir, ele não faz nada que preste. A presença dele só traz destruição e morte. Então, ele estava cirandando, destruindo, matando quem ele podia, porque tinha acesso. E você estava lá, vendo tudo aquilo, indefesa, sem poder fazer pouca coisa ou quase nada, quase sendo vítima disso. Né? Porque, numa circunstância como essa, muitas pessoas perguntariam, eu sei que isso deve passar pela sua cabeça, que está nos assistindo. Onde é que estava Deus nessa situação todinha? É fácil perguntar isso, né? Porque colocar a conta, as obras do diabo na conta de Deus é injusto. Porque em Atos 10:38 está escrito, isso Pedro testemunhando a Cornélio para sua família, dizendo, olha, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então, era Deus Pai e Filho fazendo o bem e destruindo, desfazendo as obras do diabo. As pessoas estavam opressas por causa das obras do diabo. Jesus ia lá e desfazia. As pessoas estavam cegas, paralíticas, leprosas, opressas, endemoniadas. Jesus ia lá e curava, limpava, purificava, libertava, saía desfazendo toda a obra do diabo, porque o Pai e o Filho operam assim. Aleluia. Agora, se você pergunta, onde é que está Deus diante de uma situação tão difícil como essa? Eu respondo da seguinte maneira, onde Ele não está. Porque da mesma forma que o diabo ele tenta trazer, puxar o dom de Deus para contemplar as maldades dele, o dom de Deus, ele nasceu para você contemplar as obras de Deus. Anny, Amém. você já viu muita coisa do diabo. Você está pronta para ver mais das obras de Deus através da sua vida? Sim. Pois é o que o Senhor tem para você. Amém. Muito mais o Senhor tem para você contemplar as obras dele. Você vê a figura dele, você vê a face dele, você vê a obra dele, você vê, e se as mãos, se a boca, se os pés que vão, se a boca que fala, as mãos que tocam, contemplar as obras de Deus. Amém. E não vai ser o espírito da morte mais rindo, achando graça, quem ri por último ri melhor. Isso não está na Bíblia, mas podia ser o provérbio, né? Provérbio 51, sei lá, né? 33, inventar aí um provérbio. Né? Mas muito mais o Senhor tem para revelar da obra dele, do reino dele para você, do que você imagina. E você vai ver é o próprio Senhor sorrindo para você. E eu sei que Ele está sorrindo para você. E... Glória a Deus. Amém. E já aconteceu, já se revelou muito. Tem acontecido, né? Tem, já vi Jesus do Glória lado a do Deus. meu filho curado, ele já adulto, o meu filho José, que tem paralisia cerebral, são 8 anos, lá no Verbo Aldeó, no Verbo Tauap. Tauap. Mas... Inclusive um beijo, um abraço, pastor Mansueto, obrigado por ter né, concedido, abençoado, né? Não que ele vá proibir, mas abençoar a vinda da sua ovelha para cá, né? Ficamos muito felizes em compartilhar conosco. Eu falei para ele também. E é isso, aí eu entrei nessa opressão aí, na época eu não era crente, nem convertida, e não tinha nascido de novo, e eu tomei muitos remédios, fui atrás de tomar muitos remédios, e eu tive o ato de tentar suicídio. Nossa. Primeiro com a medicação, e depois ficava voltando na minha mente o tempo todo, ir lá no último andar e me jogar, porque a ideia não era morrer, mas era acabar com aquela opressão. Se a consequência for morte, que seja. E hoje eu compreendo quem vive esse processo e quem passa por isso, porque eu não queria morrer, eu queria acabar com a opressão. A consequência era a morte, está tudo bem, contanto que acabe a opressão. Eu conheci alguém que passou por um processo parecido. Ele dizia que a dor, o medo, na verdade ele era opresso por medo, ele tinha pânico ao extremo, ele acordava nas madrugadas sem ar e sufocado com medo de morrer. O medo de morrer era tão grande que ele pensava em tirar a própria vida. Olha como uma coisa é incoerente. É incoerente.
Ele dizia, eu preciso tirar a vida. Medo de morte, eu preciso tirar a vida para não sofrer o medo da morte. Quer dizer, Deus. é uma confusão mental. É uma confusão e a mental. mente é o grande Isso. campo de batalha do inimigo. E aí, um desses momentos, eu estava em casa com a minha cunhada, o meu esposo estava com o José ainda internado na UTI, e eu ainda estava me recuperando naquele momento. A minha cunhada tomou de mim os remédios. Graças a Deus. E ela, não faz isso, Gabi, vamos descer, vamos lá embaixo. E aí me levou lá para o hall do prédio, lá embaixo, tem uma área bem gigante, vamos dar uma volta, vamos caminhar. E aí eu caminhei, só que num momento era meio-dia mesmo, solzão. Eu parei, estava caminhando bem devagarzinho, que estava inchada, eu fiquei muito inchada. Eu olhei para o céu e eu disse, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Meu Deus, onde é que Mas sai não essa me inspiração? pergunte. Hoje eu sei que Jesus, que coisa linda. Hoje eu sei, porque lá, quando Jesus conversando com Nicodemos, ele diz que os nascidos de novo é como um vento que se move, ninguém sabe de onde vem, nem para onde é que vai, mas ele promove aquilo que ele deseja. O vento soprou na minha vida. Que é o Espírito. E eu acredito que ele me ensinou a orar assim, porque Amém. foi aí. Você acredita que foi 40 minutos? Uau. Porque a minha cunhada pegou aqui no meu braço, Gabi, tu já está 40 minutos Debaixo desse rezando. sol. Isso, rezando. Quando a gente olha para o sol, a gente, quando vai olhar para a pessoa, é para ficar escuro a vista. Isso. Mas não ficou. E aí eu tive logo esse raciocínio. Não, eu olhei para o sol, passei 40 minutos. 40 minutos? Aí, quando eu olhei para ela, a vista não embaçou. Eu disse, 40 minutos. Tu está cansado, está com fome. E aí, eu olhei para as minhas mãos, ela não estava mais dormente. Eu olhei para as minhas pernas, não estava mais dormente. Aleluia. O meu coração não estava mais palpitando. E eu senti o maior... Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu falo, porque eu senti um pedaço do céu ali. Só quem sabe, irmão. E ali eu não conseguia dar 2 passos, mas não era mais por causa de dormência da unção maligna, como vamos dizer assim, porque o inimigo não tem unção. Aquele peso maligno. Aquela opressão Unção, maligna. Mas era a unção de Deus e hoje eu me calo quando eu vejo alguém caindo na unção, porque eu, sem entender nada, eu não conseguia dar 3 passos. Ela me levou, mas não era também problema da parte física. Era o peso algo, da glória, peso, da presença. E eu não sabia dizer. E ela, o que é que tu tem? O que eu não sei? Eu sei que é um negócio muito bom, um negócio muito bom. E eu só consegui ir até o sofá, Aleluia. lá do prédio, do sofá lá embaixo. Recepção. Porque eu não conseguia andar e eu sentava e ficava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Glória Que a coisa Deus. boa é essa? Que coisa boa é essa? O que é isso? E aí eu cheguei lá em cima, subi, fui almoçar. E quando eu peguei o prato, eu disse, cadê meus filhos? Porque eu não tinha chorado. Eu não tinha, eu estava... Era uma mistura de euforia, não era, Ivo? De uma euforia, eu vou andar de kite. Era uma confusão na minha cabeça. Eu não tinha chorado, eu não perguntava pelo José, eu não falava do Raul. Só que o amor entrou. O jugo foi despedaçado, como tem na Amém. palavra. E, Por mais uma causa vez, eu conto para vocês. Eu não sabia nada da palavra. Porque Deus nos escolhe primeiro. Isso. E Agora, quando você descobre a palavra, tudo que você viveu antes faz todo sentido. todo sentido, Ou exato. seja, você viveu a palavra sem conhecer a Isso. palavra, mas quando revelou-se a palavra, pronto, é isso. Abriu-se os O olhos. Senhor sempre esteve lá. Isso. Então, quando eu falei do versículo aqui do Nicodemos, tal, eu não sabia disso, eu não sabia de unção, não sabia de opressão, dessas palavras, mas hoje eu tenho discernimento. E aí, quando eu vi ali, e eu, cadê meus filhos? E eu comecei a chorar, e eu chorei, botei para fora, porque eu precisava chorar, o ser humano precisa. O Senhor Deus, Ele nos fez com sentimento também, a gente precisa voltar para Ele com todo o nosso sentimento, com todo o nosso coração, e eu chorei muito. Consegui dormir uma tarde inteira, glória a Deus, como eu não tinha conseguido dormir. E quando foi à noite, 6 horas da noite, para quem tem ansiedade ou teve depressão, sabe, muita gente fala sobre a hora da bruxa, mas é o inimigo sempre querendo distorcer uma hora que era tão linda, que era o entardecer, onde Jesus andava todo dia com Adão e Eva. E hoje, se você for perguntar até para os psiquiatras, eles falam que o horário que vem mais ataque de pânico e ansiedade é às 18 horas, que é o entardecer. É isso. E aí eu quis voltar. Mas hoje eu entendo que eu digo assim, Senhor, ainda bem, porque quando quis voltar, eu me posicionei.
E eu sempre sentava no mesmo lugar, numa poltrona, e ficava olhando para o mesmo canto o dia inteiro. E a minha visão, na minha frente, sempre tinha uma Bíblia na frente, mas eu não tinha enxergado essa Bíblia. Nossa, Só que nessa noite eu enxerguei essa Bíblia. que maravilha. Então, e eu ficava, a estante estava aqui na minha frente, a Bíblia estava lá, sempre teve, e eu nunca dei importância. Só que dessa vez eu vi a Bíblia, porque os meus olhos foram iluminados. E quis voltar à ansiedade, ataque de pânico. Foi quando eu olhei e disse. Eu disse em voz alta. Se eu pedir o Espírito Santo dar certo, imagine se eu ler essa Bíblia. E hoje eu testifico isso na história da mulher do fluxo de sangue, que dizia consigo mesmo. Né? Mas eu não sabia a história da mulher do fluxo de sangue. Mas deixa eu te dar uma revelação. A mulher do fluxo de sangue também não tinha Bíblia. Isso. Foi Deus. É mesmo. Nós temos o privilégio de ter a palavra escrita, mas eles não tinham a Bíblia. Era. Mas eles criam, eles tinham fé. Tinham fé. E graças à fé deles foi registrado na Bíblia. Hoje nós podemos seguir o mesmo caminho. Isso. A ajuda fica mais fácil, né? Fica. Bem mais fácil. E é por isso que a responsabilidade é maior. Porque a gente já tem muita base aqui, Tem né? muita bagagem. A quem muito é dado, mas é cobrado também, Mas é cobrado, né? Mas é importante nós estarmos buscando conhecimento para saber pela experiência dos outros. Nós não precisamos errar a vida inteira para aprender. Nós podemos aprender com os erros dos outros. Né? Alguém disse certa vez, uma pessoa extraordinária aprende com os erros dos outros, uma pessoa comum aprende com os próprios erros, e uma pessoa sem noção nem errando aprende. Então, vamos nos posicionar como você se posicionou. Né? Você decidiu se posicionar. E é muito importante nessa caminhada de fé, quando nós estamos em uma luta, principalmente num processo de enfermidade, porque a doença, ela tem uma voz. A enfermidade tem uma voz, a dor tem uma voz e ela grita. E ela quer falar mais alto do que qualquer outra coisa. Tanto que pessoas que passam por processos opressivos, elas têm grande dificuldade de ler a palavra. Porque eles atacam justamente na sua capacidade de voltar-se para ler, para meditar, porque está ali gritando. Quem que vai querer parar para meditar no meio da dor? Você quer um remédio, você quer alguma coisa urgente, você quer que aquilo passe, né, de alguma maneira. Mas você teve a oportunidade de provar da unção, da presença do Espírito, do reino de Deus. Quando o Espírito vem, o reino de Deus vem. Porque no reino de Deus não tem doença, no reino de Deus não tem dor. Isso. É. Então, ele traz consigo o próprio reino. Nós fomos chamados para ser reino de Deus. Quando ele estabelece o reino de Deus em nós começamos a desfrutar dos benefícios desse reino. E aí você pode provar. Isso te deu fôlego para que você pudesse centralizar, passasse a enxergar e, a uma vez em paz, você tivesse condição de beber da fonte, que é a palavra. Isso. Que era tudo que você precisava, que sempre esteve ali diante dos seus olhos e que o Espírito Santo te ajudou a enxergar. Isso. Sabe? E a palavra de Deus, ela está em todos os lugares, ela está na internet, ela está na TV, ela está, se bem que poderia estar um pouco mais na TV, né? Porque a quantidade de programas do canal aberto aí que só fala das obras do diabo são terríveis. Acho que inclusive os apresentadores deviam começar os telejornais dizendo perdão. Né? Aí vem as notícias, mas eles dizem bom dia, boa tarde, boa noite, morreu não sei quantos, não sei aonde, e aí começa aquela enxurrada de notícia ruim, né? E o que nós precisamos, na verdade, são de boas notícias, é do Evangelho, que traz fé e esperança, na verdade. Amém. E aí eu peguei aquela Bíblia com toda a minha força, com tudo que eu tinha, porque eu disse assim, ou ela me salva, ou eu vou me matar, mas eu não quero mais isso. Era voltar. Tudo ou nada, Era né, tudo ou nada. E sabe que é um prato cheio, sabe? Porque se você vai com toda essa fé de que ela vai te salvar, ela vai te salvar. Amém. Porque depende da fé, depende do quanto que você investiu ali. Mas lembrando que o Espírito Santo me alcançou primeiro, né? Mas me diz uma coisa, me conta só uma curiosidade. Como é que foi a tua primeira leitura? Tu, tipo assim, fechou os olhos, abriu, botou o dedo e apontou. Se eu te contar que eu tenho... Eu vou te contar que eu tenho até o print aqui, mas depois eu procuro para te mostrar. Eu peguei essa Bíblia, botei aqui na minha mão e eu disse, e agora? Como é que eu começo? Eu fui no Google e botei bem rápido, como começar a ler a Bíblia. E no primeiro link, eu apertei no primeiro link e tinha assim, comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, aí fechei. Eu não perdi tempo ali. Amém.
eu estava com tanta fome e sede, aí eu abri no livro de Mateus, eu lembro como se fosse hoje, eu pulei o capítulo 1, porque era genealogia. E entrei no capítulo 2 logo. E quando eu lia o capítulo 2, e aquela palavra, ela... Meu Deus, eu vou chorar, porque foi tão bom. Ela entrava como uma receita de bolo, e o que é isso? Eu estou entendendo, e eu tenho fome, e assim, eu tinha fome e sede, eu não dizia essas palavras, mas aquilo me trazia vida. Amém. Vida. E eu não dormia essa noite, mas não era de opressão. Uma coisa boa, né, agora? Era lendo a palavra, e em 15 dias eu terminei todos os evangelhos. Glória a Deus. E eu fui para uma consulta com um psiquiatra, e já estava toda arrumada, maquiada, com batom, porque eu ia visitar meu filho depois, pela primeira vez, que ainda estava internado. E aí ele fez algumas perguntas, e ele me viu toda arrumada, e eu com a Bíblia debaixo da mão. E aí ele foi seguindo as perguntas como se eu tivesse transtorno bipolar na fase da mania. Porque eu estava com batom vermelho, toda arrumada. Estava com cara de que passou pelo que passou. Isso, não estava com cara. E você aí tá ele... muito bem, né? Você tá... Aí ele foi chegando umas perguntas. Você tá comprando coisa? Tá? Compulsivo, né? Ele seguiu o roteiro da medicina. Faz o que pode. Só né? que eu era monitora de psiquiatria. Aí eu, professor, ele era meu professor, inclusive. Eu fui monitora de psiquiatria. Eu sei que você está chegando, querendo, tá indo no caminho para saber se eu estou em psicose na fase da mania. Mas não é. Eu estou lendo a Bíblia. E depois que eu comecei a ler, eu estou aqui arrumada, mas é para dar força para o meu marido, para mostrar que eu estou bem, que eu estou bonita de novo, que as coisas vão melhorar. Mas eu estou melhor. Amém. Aí ele... Que bom, que bom. Então, foi só um estresse pós-traumático. Aí me deu o diagnóstico de estresse pós-traumático. Saiu da depressão e do ataque de pânico, aí ele reduziu. Está tudo Glória bem. a Deus. E aí eu cheguei na UTI, ainda com remédios, tomando remédios. Eu tinha que tomar um remédio. E, gente, não façam isso. Isso é uma experiência minha, tá? Houve um trabalhar do Senhor durante esse tempo. Eu não estou induzindo ninguém a tirar remédio aqui, mas eu estava com os remédios na mão e tinha um crucifixo lá na UTI, e eu não podia encostar no José, porque eu ainda estava com bactéria multi-R resistente, então eu fui toda empacotada lá, mas eu não podia encostar nele, só chegar perto, mas era hora de tomar o remédio também. Só que eu olhei para aquele crucifixo e eu lembrei da história da mulher do fluxo de sangue, e eu disse, Senhor, assim como a mulher do fluxo de sangue dizia com ela mesma que se ao menos pegasse na barra das tuas vestes seria sarada e curada, eu estou olhando para a tua cruz agora. E eu sou sarada e curada, eu não dependo mais desses remédios. Amém. E aí eu joguei os remédios, eu não tomei mais, e aí veio a voz, abstinência, não faz isso, não faz isso. Só que eu tinha um remédio, que era a palavra. Amém. E aí, à mesma hora, eu rebati aquela voz, mas sem entender que era voz maligna ainda. Não tinha discernimento ainda que era inimigo, que não era. Só que vinha aquela voz. Aí eu disse para mim mesma, não, mas eu vou passar 3 dias lendo sem parar, que é os 3 dias da abstinência. Excelente. E eu lia e eu melhorava e não via mais a abstinência. Aí voltei a trabalhar, fui para o hospital, e dentro do plantão, já trabalham com 1 mês e pouco, eu já queria trabalhar para poder pagar as coisas do meu filho, e eu fui para o hospital e queria voltar ainda à opressão, queria voltar ainda ao ataque de pânico. Então o inimigo ele vai sempre tentar te levar para o caminho onde ele tinha te deixado. Sim. E eu não entendia nada de inimigo ainda, tá? Aí ligava para o hospital, para a recepção do hospital, e eu dizia assim, me dá só uns 5 minutos e que eu vou tomar um remédio. E aí eu pegava a Bíblia e lia 5 minutos de Bíblia e eu melhorava, e eu pedia mais 10, pode mandar mais 10 pacientes. E eu ficava assim. Sim, alternando. Bíblia, né? e aí se cumpriu hoje, eu sei que se cumpriu, porque hoje eu sei da palavra, Provérbios capítulo 4 e 20, que diz, inclina os teus ouvidos a mim, atenta para as minhas palavras, não deixe que ela se aparte de ti, porque ela é saúde para o teu corpo. E lá no capítulo 2, eu acho que o Provérbio vai falar que ela é remédio para os teus ossos. Isso. Então, assim, precisa inclinar o ouvido, precisa não deixar que ela se aparte de você. Então, ela tem que estar muito... Se você está passando por opressão, por um problema desse, tão grande como eu passei, então, é fazer isso mesmo, é comer a Bíblia, é ler direto até que
o fôlego de vida chegue. Louvado seja Deus. E eu passei esses 6 meses lendo as Escrituras Sagradas. E aí entra o meu irmão Ivo, porque a minha família sempre foi muito católica, e aí a gente conversando ali e tal, eu já estava melhor, e eu com a Bíblia na mão, e eu disse para ele, e ele E um lembra abraço desse para os nossos dia. irmãos católicos, né? Que creem em Jesus Cristo, Isso. permaneçam nesse caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo Amém. que nós precisamos, de fato, está nele, sempre esteve. Amém. Glória a Deus. E eu tenho muitos irmãos católicos que leiam muito a Bíblia, só que nós não tínhamos esse costume, né? A gente reconhece isso, eu e a minha família, a gente não tinha esse costume de ler as Escrituras Sagradas. E aí eu olhei para ele e disse, Ivo, filho, eu acho que eu tô virando crente. Aí, tu lembra desse Foi dia? exatamente esse momento, foi. Lembro demais. E aí, até então, era como se a Anne do passado não tivesse vindo mais. Era outra. E isso, para quem não estava conhecendo esse lado dela, assustava. Meus pais ficaram assustados. Cadê minha filha? Essa é estranha, né? Estranha. Mudei. Cadê minha filha? Cadê aquela minha filha? Como se tivesse a Anne do mundo, saiu, entrou outra, e aquilo assustava. Mas eu sabia que aquilo era a cura dela. Amém. E eu tentava o tempo todo acalmar os meus pais. Porque, como ela falou, a gente era católico, não praticante, então a gente não entendia nada. Então a gente era do mundo. Então é como se eles tivessem perdido a filha. Então eu falei, a filha de vocês está aqui, ela está muito melhor do que antes. Então a cura dela é essa Bíblia. Então parem de falar, parem de cobrar. Às vezes a cobrança era porque ela estava muito na fé e na Bíblia e pouco com a gente. E sem igreja ainda. Esse período eu não estava na igreja. Não estava na igreja. E aí foi uma transformação que foi aos poucos lapidando um pouco a minha família, mas foi um choque. Você lembra que ainda... o meu irmão hoje ele não está mais, né? Mas ele bebia e tal. E ainda bebia naquela época. E aí, nos momentos assim, de bebida, ele dizia... Cadê a minha irmã? Saudade da minha irmã. Que isso? Não pras Cadê baladas, você? alguma coisa assim, né? Porque a gente A gente saía ia junto juntos, e tal. Cadê? Que saudade? O que foi que houve? Né? A gente não conseguia mais conversar com ela. É como você falou no início do podcast. Ela estava com uma vontade imensa em nos fazer enxergar o que ela estava enxergando, que ela só falava disso. Ela só falava disso. E a gente sem entender. Cadê minha irmã? Queria conversar sobre outras coisas com ela. Mas, na época, aquilo me deu um sentimento um pouquinho ruim, realmente, de cadê minha irmã? Hoje, foi a melhor coisa que aconteceu, foi essa mudança. Claro que a melhor coisa que aconteceu não foi todas as partes ruins, mas ela é outra, e eu acho que ela tem como entregar muito mais para a sociedade e para Deus hoje do que antigamente. Amém. Amém. E Está conectado agora no Wi-Fi, que Tá tem, conectado cuja no Wi-Fi. fonte é inesgotável de coisa boa, de poder, de amor, de graça. amém. E esse período ainda teve as aflições. A gente sabe que a Bíblia diz sobre isso, que no mundo teria aflições. Eu tive que lutar com o José, que cheio de sequelas, muitas sequelas. Ele veio e veio as convulsões. Só que eu estava armada com a palavra, né? E eu estava muito... É diferente, né? Quando você muito. enfrenta um problema desarmada Isso. e quando você enfrenta um problema bem Muito equipada. diferente. É muito diferente. E eu passei por muitas pancadas depois, mas as pessoas, eu via o olhar das pessoas com um olhar assim de sofrimento mais do que eu. E eu olhava para elas e eu dizia, como é que eu faço para convencer você que eu não estou sofrendo isso tudo, apesar de eu estar passando por tempestades? Mas eu não estou sofrendo isso que você está sofrendo. A gente chorava mais do que eu. Eu imagino. Mas eu vivi, eu sofri, né? O que tinha para sofrer também. Enfim, como foi que entrou a igreja no meio? O meu esposo também não era crente, mas tinha uma mãe crente que orava tudo e uma mãe crente que fervorosa, né? Muito fervorosa. E ele com medo de eu ir para uma igreja fervorosa, né? Aí, ficar parecida com a mãe dele. para ficar parecida com a mãe dele. Aí ia ser 2 contra 1, né? Aí ele teve que resolver a situação. Eu soube disso depois, com um amigo dele contando para mim. Ele ligou para um amigo dele chamado Rodolfo e disse, Rodolfo, macho,
a mulher tá doida aqui, ela só pensa em Bíblia e o José sofrendo e ela rindo e louvando a Deus, né? Cantando. Mas ela vai acabar na igreja da minha mãe. Meu Deus do céu. Me leva para essa tua igreja de surf. Aí... Bola de Neve? Não, Igreja de surf? Calvary Chapel. Calvary Chapel, não conheço. Tem uma aqui em Fortaleza, mas ela é de fora, ela é dos Estados Unidos. Tá. Mas ele achava que lá não ia surtir efeito, né? Ele queria apagar o fogo, na entendeu? perspectiva dele, como se o fogo não fosse lhe encontrar onde você... Como se você não carregasse o fogo, então... Isso. E a igreja... Aí eu fui para a igreja de surf, que era uma barraquinha, era na praia, lembra? Era sentado na praia lendo a Bíblia. Era muita Bíblia, ler capítulo por capítulo. E estava começando uma igreja. Eu acho isso bem bacana. Muito. Muito bacana. Muito. E aí a gente se firmou lá nessa igreja. E a igreja ali não movia assim, não movia em dons, tal. Era assim muita palavra e dou glória a Deus porque assim, teve uma base, porque eu só queria um lugar que tenha Bíblia. Amém. Entendeu? Eu tentei ir para a católica, mas só tinha 5 minutos de sermão e meu propósito eu quero Bíblia. E eu queria Bíblia. E lá tinha 1h30 de estudo da palavra. O culto era estudo da palavra. E o Rafael começou a ir por causa de mim. Porque eu disse, olha, eu quero vir, porque eu gosto de ler a Bíblia e tal. E acabou que, nisso, ele se converteu. Glória e a Deus. nós dois fomos batizados nas águas no mar da Praia da Leste. Foi no mar. A gente se batizou no mar. Eu tenho uma foto minha e dele, a gente batizados. E ele se converteu também, ele confessou Jesus, foi muito lindo. E a gente caminhou ainda nas batalhas com o José. E a gente teve que ir para São Paulo, muito grave. O José estava lá muito grave. A gente estava com um casamento difícil, eu e meu esposo, eu confesso. Depois disso, ele passou por muitas batalhas, né, espirituais. Eu continuava vendo ali as coisas do inimigo. Não, ali e é inevitável, porque quando nós saímos Entenda algo que é muito interessante você refletir sobre isso. Quando nós saímos do cativeiro, aquele que nos mantinha cativo, ele não abre mão de nós de mão beijada. Entende? Existe uma resistência que precisa ser quebrada, existe uma resistência, né? E muitas vezes ele vai querer retomar aquele lugar na alma da pessoa, na mente da pessoa, para controlá-la, para continuar exercendo influência, mas é necessário um posicionamento. E você como esposa, você como ser humano, como indivíduo, você teve que se posicionar por você. Isso. Ele precisava se posicionar por ele, assim como você, Ivo, precisa se posicionar por você. É verdade. Porque se não for assim, a nossa caminhada, apesar de fazermos parte de um corpo, existe uma porção que é individual. Sim. Eita, nós glória. precisamos de um posicionamento individual. E no momento em que nós nos posicionamos individualmente como indivíduo e estabelecemos nosso relacionamento com o Senhor, existe um rompimento que eu acho maravilhoso. Você começa a entender que tudo vai fazer sentido quando não diz respeito mais só a você, agora diz respeito à coletividade. Olha só que coisa interessante. Você estabelece seu posicionamento pessoal com ele, que é a fonte, e depois de tanto pedir para si, porque você está precisando, eu quero mais, eu preciso mais do Senhor, aí você está tão pleno, que aí você entende, poxa, a razão de tudo isso nunca fui eu. Sempre foi o próximo. Amém, isso. Porque o alvo do Senhor são todos. E nós precisamos cooperar com Ele para alcançar mais pessoas. Amém. E o legal é que a gente não vai só, ele disse que ia conosco. E aí quando fazemos com ele. É por isso que ele diz lá em Marcos 16, ide, né, a grande comissão, ide por todo mundo, e pregai o evangelho, ou seja, leve essas boas notícias para onde você passar, né, e no final disse, cooperava o Senhor com eles, com os sinais. Aleluia. Ou seja, você vai, leva o evangelho, prega, e quem é responsável por sinais é ele, não somos nós. Ele vai fazer os sinais, ele vai curar, vai libertar, vai fazer a obra espiritual necessária. Amém. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. E aí eu fiquei com o José internado na UTI. Nesse percurso, eu e meu esposo, a gente não estava bem no casamento, mas o Senhor falou comigo. E, mais uma vez, isso é experiência minha. E ele disse, você vai engravidar hoje. Uau. Da Helena. E aí a gente
teve a relação, mesmo brigado. Quando finalizou, eu disse para ele: eu estou grávida da Helena, mas você não precisa estar comigo. Dá certo, eu consigo dar conta, você me ajuda, mas se você quiser continuar com esse divórcio, eu não posso fazer nada. Mas era porque ele estava vivendo essa opressão, tá? Mas acabou que a gente se acertou. E ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo. Primeiro ele teve medo. Meu Deus, como é que tu sabe, né? Que tá grávida. Deus disse que eu engravidaria hoje da Helena. E aí, com 15 dias de internado na UTI, vamos esperar só os 15 dias, eu disse a ele. E o José internado lá. E eu fui fazer o teste no banheiro da UTI do internamento. Então, assim, eu tive essa coragem. O pessoal pergunta: como é que tu teve a coragem de engravidar nessa situação? Porque a voz de Deus é inconfundível. Amém. E se Deus falou, ele se responsabiliza. Amém. Isso mesmo. E aí eu fiz o teste e veio positivo. Eu fiquei muito feliz. O Rafael branco ali: meu Deus, tu é louca, tu vai morrer. Não fale isso, declare outra coisa. Olha só a diferença, olha só que coisa incrível que você está relatando. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Você viveu um momento em que, infelizmente, o diabo estava fazendo as suas obras, morte e destruição, e vendo ele agir em uma situação. E aí eu volto àquela pergunta: onde é que estava Deus nisso tudo? Deus estava aí. Agora sim, o Senhor estava manifestando suas obras. Aleluia. Quando ele falou com você. Foi. A vontade dele é essa, que nós andemos tão próximos dele, ao ponto de poder ouvir e discernir tudo na nossa vida, seja uma gravidez, um emprego novo, um concurso, um vestibular, um namorado ou uma namorada que você está pretendendo, um casamento, né? Estou falando para quem está nos acompanhando. Mas em tudo ele quer ser o nosso conselheiro, até porque é uma das definições do Espírito Santo. Isso. Ele é ajudador, ele é conselheiro, ele é advogado, que é aquele que pega as nossas causas. Amém. 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 Só que ele é tudo isso, mas ele não vai substituir você. A gente precisa fazer a nossa parte. Exatamente. E aí eu disse: declara com a minha barriga, fala que é vida. Amém. E aí ele pegou, se tremendo todinha e orou e: você não vai morrer, é vida. Amém. E ela vai viver. E foi isso, né? E aí foi um aceleramento ali. Aí a gente voltou para casa, para Fortaleza. O José já estava melhor, voltou para Fortaleza. E aí, quando foi ali de novo, né? O Rafael opresso novamente, vivendo assim momentos difíceis. Ele tinha um problema com ira muito grande. E a gente viveu de novo um processo de divórcio. Aí, nesse caso, o meu antigo pastor da Calvary, ele reconheceu, ele mesmo até falou: não precisa de divórcio, porque vocês não estão bem. E era mesmo assim algo perigoso a gente estar junto. Foi algo assim, né? Estava nesse nível, né? Estava nesse nível, exato. E aí eu falei do divórcio numa sexta-feira. Até comuniquei com toda a minha família, né? Quando foi na sexta, eu pedi divórcio, falei com ele na terça. Ele ficou, né? Ele não esperava. E quando foi quinta-feira, ele veio conversar comigo. E aí a gente conversou de 9 da noite até 5 horas da manhã. Nossa. E ali ele falou tudo. Ele confessou tudo. Os medos, os pecados, as fraquezas. Disse que ele tinha medo de... Ele não aguentava ver uma criança normal e saber que o José estava ali com dificuldade. E ele disse: eu não consigo olhar para uma criança. Como é que eu vou olhar para a Helena? Nossa. Porque eu quero o José curado igual a Helena. Então, foi uma noite inteira, assim, de conversa, de confessamento de pecado, de arrependimento. Aí ele pediu perdão a mim. E ele dizia o tempo inteiro. Isso ele já dizia antes, que dava vida pelo José, que ele preferia morrer do que ver José na situação. Ele falava muito em morte. Ele chamava muito a morte, entende? Nos momentos difíceis, ele dizia: eu não quero viver. E eu ficava dizendo: para com isso, para de falar isso. E acabou que a gente se acertou na quinta-feira. E eu vivi o meu melhor momento de casamento que eu podia viver. Sábado, né? E domingo ele saiu para andar de ciclismo.
e acabou falecendo no acidente de ciclismo, domingo de manhã. Ele nunca era de postar nada nas redes sociais, nunca. Mas eu e ele, a gente estava bloqueado do Instagram, então eu não vi essa postagem. Mas aí vem o Consolador entrar nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Quando eu soube da notícia, eu fiquei arrasada. Eu disse que é comigo, como é que pode, é comigo. E mais 3 horas da tarde, isso foi de manhã, 3 horas da tarde, eu deitada numa cama, sem entender nada. E por quê? A minha amiga chega com o celular na mão. E, para mim, eu vi o Espírito Santo ali chegando para mim e me consolando. Porque foi um consolo que, depois daquele momento ali, eu tive forças para enfrentar. E ela disse, tu viu o que ele postou antes, o que ele postou ontem à noite, 10 horas? E ele não queria de postar. Aí eu não vi, tá bloqueado o Instagram. Aí era uma imagem ilustrativa, nós louvando a Deus hoje, e assim, nós hoje, na igreja, e nós em breve, com Deus, Jesus, adorando a Ele, no céu. Essa foi a última postagem. Eu tenho até no meu Instagram, quem quiser stalkear lá, entrar nas redes sociais, tem tudo lá. Nossa. Todo o testemunho, e tem essa foto. E quando eu vi aquilo me trouxe vida, porque eu entendi, Jesus, o Rafael está no céu. Certo? Mas, mesmo assim, ainda vinha dúvida da salvação dele, sabe? Ainda vinha dúvida, e Deus depois me deu algumas outras revelações. Aproveitando, qual é o seu Instagram? DRA.ANNY Gabi, com Y no final. Bem, se você quiser, né, segui-la e testificar dessas fotos e tudo isso, seja bem-vindo, né? Sim, então, sejam muito bem-vindos. É aberto o Instagram, já deixo aberto para isso, porque virou uma carta viva, um testemunho. Amém. E eu digo, inclusive, que a rede social é um meu terceiro ministério, né? Amém. Com lencinhos, porque vocês vão chorar se vocês rolarem as postagens lá de trás. Tudo que ela está falando está documentado. Seja em foto, vídeo, então vocês vão chorar, mas vocês vão sair renovados. Isso. E aí, conta aí, meu filho, essa parte do luto. Aí essa segunda parte, né, a parte do falecimento do meu cunhado, foi claro que foi um baque enorme para mim, porque eu convivi com ele desde que eu tinha 13 anos. Eles namoravam desde a adolescência. Então, para mim, era um irmão mais velho, né? E bateu aquele sentimento que provavelmente vocês devem estar pensando em casa. Por que com ela de novo? Já não basta tudo o que aconteceu? Até então, na época, a minha fé era muito pequena e eu só continuava a pensar, não é justo. Olha tudo que ela está entregando para Deus, olha quem ela está se tornando, olha toda a fé dessa mulher, não é justo. Por que outras pessoas, aquela velha frase, que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins? Às vezes a gente não entende, então eu, na época, ficava incrédulo. E foi ali que começou grandes batalhas na nossa vida também. Primeiro, que eu tinha perdido um cunhado, irmão, e segundo, falando um pouquinho do contexto da época, ela não conseguiu trabalhar depois, então, como ela era autônoma, parou de trabalhar. Ele trabalhava com nossos pais, ele era o gestor financeiro, operacional da empresa dos nossos pais. A empresa acabou que estava no meio de uma pandemia, então a empresa desandou sem ele e a empresa faliu. E aí eu era aquele menino recém-formado que estava tentando começar a minha vida com pensamentos em que eu fui colocado para outro caminho muito rápido, né? Eu precisei ser o mantenedor, financiador de toda a família por muito tempo. A força, né, antes do tempo. Eu tinha 28 anos, 27 anos, então eu precisei trabalhar muito. Eu enfrentei todas as linhas de frente do Covid porque só tinha a mim. Meus pais já não estavam trabalhando, meu irmão mais novo não estava trabalhando, minha irmã não conseguia trabalhar. Grávida já no final, era uma gestação de gestante. risco. O seu esposo não chegou a conhecer a Helena, não. Estava com 7 meses de gravidez. Nossa. Exato. Outro fator que marcou bastante também foi durante o velório, onde eu fui conduzindo ela até o velório, ela viu o corpo, desabou no chão. Do Raul.
o corpo Do Rafael? Rafael, Aí foi. que ela estava grávida. Aí ela desabou no chão, eu peguei na barriga sim, dela. lá no velório ainda. Eu senti o útero dela contraindo ali, no meio daquela força toda. E eu falei, calma, calma, a Helena, a Helena, a Helena. Ela olhou para mim, né? A Helena. E já tornou uma paz. Tornou uma paz, o útero parou de contrair, o risco de um parto prematuro. Isso. E ali ela conseguiu ficar mais tranquila e as coisas foram acontecendo. Mas de lá até então foi, no meu ponto de vista, o segundo ponto de quebra, assim, a segunda tragédia que eu costumo falar para ela, apesar que foram várias, mas que marcou a minha, a toda a família, mas a mim mais ainda, porque eu tive que amadurecer muito rápido. E aí, depois disso, eu fui mais para a Bíblia. O meu irmão Ivo, de fato, eu agradeço muito pela sua vida, meu Deus. Ele pegou para si uma responsabilidade tão nova e ele reformou minha casa. Obrigada. Me ajudou a reformar a casa todinha e eu posso dizer, Ivo, que eu tive o melhor puerpério e eu não sei te explicar o porquê, mas eu sei que foi Deus, mas eu tive o melhor puerpério que eu podia ter em toda a minha vida com a Helena. E de luto. Mas tu lembra que eu mandava um áudio, um vídeo? Olha a minha casa, eu estou feliz, eu estou amamentando pela primeira vez, lembra? É algo que ela não teve na primeira vez. Foi. Eu então, não tive o puerpério na gestação, na primeira. Então, eu precisava, no mínimo, reformar a casa dela para que ela voltasse, não lembrasse tanto do esposo ali naquelas paredes das mesmas cores. E era um sonho reformar minha casa, a gente não tinha ainda, não estava conseguindo. E ele trabalhando e sustentando quase tudo. E aí eu continuei na palavra, continuei congregando na minha igrejinha de surf. E a igreja entra. Então, se você é da Calvary e está aqui, muito obrigada, porque se cumpriu o que a palavra diz, que tem que cuidar das viúvas, porque eu fui muito bem cuidada e veio todo o ministério de louvor da igreja todo dia lá para minha casa. Eu passei um tempo morando com meus pais até reformar a minha casa mesmo. Mas, enfim... houve todo um cuidado do Senhor, eu nunca fiquei sozinha, existia uma rede de apoio sobrenatural, eu comecei a experimentar de amores sobrenaturais, assim, da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos da igreja, e eu nunca fiquei só, Que bênção. mesmo passando por isso. Eu continuei lendo as Escrituras Sagradas, e aí dentro dessa igrejinha da Calvary, eu fui batizada por revestimento de poder. E nesse momento houve até assim meio que uma divisão na igreja, porque as pessoas que eram batizadas e não estavam mais falando em línguas, elas ficaram, macho, ela nunca entrou numa pentecostal, ela nunca entrou numa igreja dessa, como é que ela está orando em línguas aqui? Ela nunca viu isso, e eu nunca via mesmo, eu nunca tinha visto ninguém orando em línguas. Mas eu comecei a orar em línguas, e como foi isso, né? Eu olhei para o meu amigo, que era o mais do fogo e não estava muito, e eu disse, Rodolfo, me ajuda aqui, o que é isso? Eu começo a falar e a minha língua engoda. E eu não consigo terminar minhas orações. Eu quero terminar de orar e eu não conseguia. E aí ele, não acredito, tu foi batizada, não. Muito bom. E aí ele, tu foi batizada, mulher, não sei o quê. Será? E aí eu fui perguntar tudo, eu pergunto para Deus, eu perguntava, Senhor, o que é? Me explica isso. Será que é da minha cabeça, é da minha mente? Aí ele me deu a ideia de um rádio, que a antena, quando a gente tinha aqueles rádios antigos, aí o pai ia lá no telhado, e aí, tá prestando? E às vezes pegava, e às vezes não pegava. Exatamente. E aí eu, então se eu continuar, vai pegar de vez, né? E aí foi isso. E aí ele disse, não, mas é você que ora mesmo, não sou eu, não. Amém. Quando Deus disse que era eu que orava mesmo, aí pronto. E eu fui batizada, e aí as visões aumentaram muito mais. Sim. E aí eu não tinha discernimento, eu não tinha maturidade na época, então eu tinha a visão e entregava a visão, eu tinha a visão e entregava isso, a visão. Você precisava ter sido discipulado. Eu já vi muita coisa acontecer de errado por conta disso. Você tem a segurança da visão, mas não tem a maturidade para saber como entregar, como um carteiro. Imagine que você não tem papel, mas a mensagem que você ouviu, você tem que entregar.
né? Então, como era antigamente, né? Os mensageiros corriam, né? Então você fala, olha, fala para fulano de tal isso. Se você pega um mensageiro que fala fino, ele vai falar fino. Se pega um que fala grosso, ele vai falar grosso. Se vai pegar um educado, ele vai falar educadamente. Agora, se pega um bruto, vai falar de forma bruta. Então, assim, nós no início somos meio que pedras brutas. Então, chega uma situação, você vai lá e pá, fala para a pessoa e diz, meu Deus do céu, você não pode, você tinha que sondar, ver como é que está a receptividade do coração. Tará. A gente viveu uma experiência parecida com isso na gravidez de uma irmã, onde ela ia ter uma complicação, e isso lá há uns 15 anos atrás, no antigo endereço do Tauap. E a Elisângela estava aqui no culto, não conhecíamos muito bem a irmã ainda, inclusive a Karine Paz, e a Elisângela estava orando e disse, quando olhou para ela, ela viu toda a cena do hospital, ela no lugar da Karine, como se ela estivesse vivendo, mas sabia que era ela. E ela na cama de operação, entrando no pré-operatório, para ter o menino, e aquele barulho, os médicos dizendo isso, olha, elas estão perdendo a mãe, para aquela complicação, aquele tumulto. E aí ela chega para mim e fala, meu amor, eu falo para ela que eu tive essa visão. Eu disse, nunca, ela estava com barrigão. Como é que você chegar para uma mulher grávida e vai falar um negócio desse? Vai entrar medo nela. Isso. Né? O que nós fizemos? Vamos cobri-la de oração. Isso. Então nós ficamos ali no secreto, cobrimos de oração. 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois, é que nós fomos contar. Porque aí foi um tempo que o Senhor nos aproximou e nós a conhecemos, Amém. Conhecemos a família, passamos a frequentar a casa. E aí a Elisângela falou para ela, olha, teve um tempo atrás que você estava com barrigão, aconteceu isso. A menina ela ficou com os olhos, queixo caído, e disse, aconteceu exatamente desse jeito. É isso. Ou seja, a gente tem a percepção, mas tem que saber tratar. Tem que ter diligência. Tem que ter diligência, e isso vem com a maturidade. Eu comecei a falar, mas glória a Deus, eu tinha a voz do Espírito muito evidente. Foi quando Deus falou assim, você vai dividir a minha igreja. E eu amo essa igreja. Não fale nada que eu te der. Eu estou te treinando só. Amém. E aí eu me calei, não falei mais nada. E aí depois, pouco tempo depois, ele me deu a palavra de Abraão, dizendo, sai da tua parentela que eu vou te mostrar para onde é que você vai. Então, Amém. eu entendi que aquele espaço, aquela igreja era um tempo limitado e que eu ia para outra igreja. Isso. E eu estava na expectativa e esperando as confirmações do Senhor. E porque era uma decisão muito difícil para mim, porque eu ia sair de uma igreja de amigos que me ajudaram no luto, então aquilo era muito dolorido. Eu saí da igreja, mas eu já estava na expectativa. Graça, o Senhor ia prepará-los também. E aí, nesse processo, tá, gente, o José se internou algumas vezes na UTI, eu tive experiências na UTI, que eu não posso contar porque vai demorar aqui até amanhã, mas eu tive visões, experiências com o José, ele foi e voltou da morte 5 vezes, tá? Foi e voltou. Na última, ele ressuscitou, literalmente, numa imposição de mão por mim, mas não era a mãe, era o corpo de Cristo atuando naquele momento, mas depois a gente conta isso, Amém. Que é muita coisa. Amém. Mas, nesse período, eu recebi uma ligação do irmão, que a pandemia tinha acabado, estava voltando à escola bíblica Rema, e essa irmã fazia Rema, estava começando a fazer um Rema, na igreja Verbo da Vida Benfica. Sim. E ela não era da igreja, tá? Ela é de outra denominação, inclusive quem quiser fazer Rema, olha, aproveitando a oportunidade, ela é interdenominacional, então não precisa ser da igreja local, tá? E ela era de outra igreja, ela ainda é de outra igreja, terminou o Rema, inclusive, e ela ligou para mim dizendo, Gabi, ela me chama de Gabi, tem um centro de cura. Tem um centro de cura. E a minha cara, quem é da Calvary sabe. O meu apelido era Reteté, inclusive ainda é. Então, quem for lá da Calvary, quem tiver calvariano aí, ó, meus amados irmãos, eles me chamam de Reteté até hoje. Reteté. Então, eu falava 24 horas. Cura. Vai vir. A gente vai ter que viver a época da cura, igual como Jesus, porque Jesus está voltando. Eu falava muito isso. Amém. E quando ela me ligou dizendo que tinha um centro de cura, eu disse, não acredito que tem igreja que crê ainda. É sério? Leva o José. O José estava com luxação no quadril. Só que quando ela me disse isso, não era pensando no José. Porque eu já tinha uma convicção, assim, na minha cabeça, que o José ia morrer a qualquer momento. E que eu já estava sabendo que ele ia ser curado, mas é lá na eternidade. E está tudo bem, eu já estava em paz com isso, já estava convicta disso. Mas aí, quando ela falou centro de cura, aquilo me convenceu, porque era o que eu mais gostava do tema cura. E o que eu mais falava, eu preciso conhecer essa igreja. E eu vou. Aí eu fui no primeiro dia e
E quando o ministro, né, que é o nosso pastor Ítalo, começou a ministrar e abrir a boca e falar das palavras de cura, e era tudo que eu meditava todos os dias. E meu Deus, que coisa linda, eu estou ouvindo aquilo, e eu anotava tudo no primeiro dia. Aí, no segundo dia, de novo, muita Bíblia. Aí, no terceiro dia, era para levar para o enfermo. Aí, eu só levei o José no terceiro dia. Uhum. E isso, eu não conhecia ninguém do Verbo. A irmã me levou no carro dela. Enquanto ela assistia o rema, eu fui fazer o centro de cura. Então, ela que se dispôs aí, mas ela também não conhecia quase ninguém do Verbo. Ela só estava fazendo o rema. Sim. E aí, no terceiro dia, eu levei o José. E houve a imposição de mão do José. José é bem molinho, né? Ele estava no meu braço, eu não podia levar lá. Então, eles vieram, o grupo veio até a mim, ele aqui no meu braço. E, nesse momento, hoje eu sei que nome é esse, porque quando eu passei por rema, eu entendi que eu tive um arrebatamento dos sentidos, né? Estava todo mundo orando em línguas, orando nele, e por um momento eu não escutava mais ninguém. Eu não ouvia mais ninguém. E eu via duas pessoas na minha frente. Eu sabia que era Jesus, mas eu não via a face. Mas eu sabia que era ele, mas eu não via a face de Cristo. Mas eu sabia que era Cristo. E outra, um homem que parecia muito o Rafael, mas não era o Rafael. Quando eu vi a visão, era Jesus pegando assim, ó, nesse homem, assim, rindo muito. Ele ria muito. E ele olhava para o José grande e olhava para o José pequeno nos meus braços e fazia assim: isso não é nada para mim. Isso não é nada para mim. Desse jeito. Isso não é nada para mim. E eu entrei na crise de riso. Eu vi aquilo, ele rindo, e eu ria. E eu ria muito. E aí veio a consciência: meu Deus, eu estou rindo dentro de uma oração. O que vão achar de mim? Aí, quando veio essa consciência, aí o arrebatamento de sentido foi embora, eu não vi mais a visão, porque eu fiquei com vergonha pensando, eu estou rindo muito. Aí, vale, o que vão achar de mim? Eu rindo. Mas eu tinha convicção. Era o José grande e Jesus, e ele dizendo: isso não é nada para mim, mostrando o José Louvado grande. seja o Senhor. E aí acabou-se o arrebatamento, e quando eu olho para o José, que ele é molinho assim, ele estava sentado, reto, e rindo assim, ó, virando assim, ó, todos, quem estava lá sabe e pode testificar, porque é importante ter 3 testemunhas. E por isso que meu irmão também, Ivo, está aqui, porque é importante ele testificar tudo que eu vivi, para trazer consolidação mesmo, para não achar que isso é uma loucura mesmo, que não é, foi verdade. E aí eu saí de lá, num êxtase, o José reto, ele ria assim, ó, depois ele caiu. Aí ele caiu assim, ele dormiu mesmo. Aí os irmãos me explicaram que a unção foi tão forte que o bichinho é pequeno, né? E depois ele caiu num sono profundo. Por isso que a palavra diz que não se embriague com vinho, mas se embriague com o Espírito Santo. Ele ficou meio que embriagado lá. Quando você falou sobre sair, festas, na mesma hora eu me lembrei de algo e acabei deixando passar. Os prazeres que o mundo desenvolve, eles tentam copiar aquilo que é prazer no reino do Espírito. Então, a própria bebida é uma tentativa de trazer uma alegria que no Espírito nós já temos. Sim. Então, existem pessoas que elas provam da unção de Deus, da presença de Deus, de tal ponto que elas saem com sintomas de embriaguez, as pernas bambas, cambaleando, sabe? Rindo feito besta, rindo à toa. Tem bebo que ri, né? Tem bebo que chora também, né? Tem uns que saem chorando, sabe? Mas o mais importante, você sai cheio de Deus, sai curado e não tem ressaca no outro dia. É verdade. E é muito melhor do que qualquer bebedeira. E sabe, em Salmos 37, diz assim, 37:12, trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-ar dele o Senhor, pois vê está se aproximando seu dia. Sabe, Deus, ele ri. Nosso Deus, ele tem alegria, porque ele é um Deus de alegria, de plenitude, né? Então, ele não está preocupado com os inimigos, ele não está preocupado com doenças, não está preocupado com nada, ele está rindo dessas coisas, porque isso para ele não é nada. É mesmo. E o que ele quer compartilhar conosco é justamente esse mesmo coração, essa convicção. Aleluia. Confie nele. E é por isso que ele dizia, né? Isso não é nada para mim. Isso não é nada para mim. Aí, da partir daí, eu cria... E aí eu falei para os irmãos, olha, eu sempre acreditei na cura do José, mas lá no céu. Mas Deus me mostrou ele aqui. Então descanse, irmão. E aí isso me trouxe um fôlego de vida para lutar mais ainda pelo meu filho.
E hoje eu declaro vida sobre a vida dele. Hoje a Helena também, a Helena bebê, 3 anos, já foi usada para declarar palavras. Ela ficou levanta e anda, levanta e anda. Ela tem um propósito, Helena. Ela tem um chamado. Tem um chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus se envolve em uma gestação, eita glória, isso não é comum, não. meu Deus. Amém. Jesus, ele disse, olha, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, que é nascido da carne é carne, importa-vos nascer de novo. Então, gerar filhos, qualquer ser humano gera. Agora, quando Deus entra na história e diz, você está grávida, e diz o dia, ele está trabalhando nesse propósito. Essa criança, ela já veio com um propósito. Ela é dele, é do Senhor. E ela tem visões. Sim. Ela é profeta. Sim. Nesse dia, um médico tinha chegado lá e começou a falar vários prognósticos ruins. Eu não estava. Para uma técnica de enfermagem que estava lá na minha casa, home care. E eu vi nas câmeras depois, ele não vai viver, ele vai para traqueostomia, falou um bocado de coisa. E a Helena, 3 anos. Depois que ele foi embora, aí o José foi lá para a sala, na cadeira de roda, a Helena pegou, tem um vídeo, a Helena pegou nas mãos dele, do José, e ficou 40 minutos. E 40 minutos de novo, né? Porque a babá me ligou. Olha as câmeras, 40 minutos que a Helena está pegando na mão do José e dizendo, levanta, anda, levanta, anda, levanta, desfazendo as palavras contrárias que foram derramadas, né, ali, porque há um propósito. Sim. Enfim, é muita coisa. Tem muita né? coisa. Gente, eu fico até constrangido de dar essa notícia, mas estamos no final. A gente teria que fazer vários podcasts. Eu acho que podia ser parte 1 e parte 2. Aí o Tomás divide, entendeu? Né? Mas está faltando o último. Sim, por favor. Última coisa. Quer falar alguma coisa? Pode continuar. Tem coisa que tu nem sabe, né? Tudo. Tem coisa que eu não sei. Mais uma curiosidade para quem está aí do outro lado e tem esse pensamento que eu tenho. Poxa, eu não estou no nível deles. Então, durante muito tempo, e eu ainda penso hoje, poxa, eu não estou no nível, não acho que eu esteja no nível de fé tão grande assim. E tudo que eu falo para ela, eu só quero. Eu não sei o que ela sente, o que ela sentiu, ainda não me tocou de maneira tão forte, mas eu quero. Porque tudo isso fez algo tão bom na vida da minha irmã e da minha família que eu quero sentir isso. Então, algo que eu já falei para ela, não sei, eu falo assim, eu ainda não sei meu propósito hoje aqui na Terra, mas até eu descobrir, por enquanto, é financiar o seu. Isso. Ivo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lhe conheci hoje, mas é fácil perceber que você tem um grande caráter e um grande coração. Obrigado. Tem um coração. E vou dizer uma coisa para você. Tudo que Deus procura são corações. Ele não procura títulos, aparência, ele quer corações. Sabe, você já tem tudo o que precisa para viver aquilo que você tem visto. Você não precisa viver o que ela passou para ter um grande testemunho. Mas você pode ser usado por Deus para ser um meio pelo qual os testemunhos vão surgir. Aleluia. Você lembra que nós conversamos antes de iniciar o programa? Os testemunhos nos pertencem. Verdade. Eles pertencem à coletividade, ao corpo, porque antes pertencem a Ele. Porque tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então, o poder que vem é dele, a palavra é dele, o Espírito é dele, tudo é dele, nós somos dele. Os testemunhos também nos pertencem. Então, existem pessoas que vão encontrar a fé debaixo de uma tribulação terrível, e eu vou ser bem sério com você, eu não quero passar por tudo isso de jeito nenhum, longe. Sabe? Mas eu posso ser, assim como você, um agente que vai testemunhar, um agente que vai ser a mão do Senhor estendida, sabe? Você vai ser aquele que vai liberar os recursos, né, que Deus deseja que alcancem as pessoas para que elas cumpram o seu propósito nessa vida, porque não tem dinheiro no céu. As riquezas vão passar por nós, mas entenda que você não está limitado só a isso. Sim. A nossa vida, ela essencialmente é feita para ser vivida por fé. Tudo é possível ao que crê. Jesus, quando ele nos comissionou a fazer aquilo que ele fez, quando ele disse, ide e pregai o evangelho,
e os sinais acompanharão os que crerem. Aqueles que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqueles que crerem colocarão as mãos sobre os leprosos. Aqueles que crerem expelirão demônios. Isso. Aqueles que crerem falarão em novas línguas. Aqueles que crerem farão as mesmas obras que eu fiz. João 14:12 ele diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará obras maiores porque eu vou para o Pai. Ele não limitou as obras a ele porque ele era Deus ou ele era filho de Deus, até porque se ele fizesse tudo o que fez como Deus, nós jamais poderíamos fazer porque somos homens. Mas ele fez como um homem ungido por Deus. Aleluia. E você tem a unção do Espírito, você tem a unção do Espírito, e você pode fazer as mesmas obras que ele fez. Amém. Porque Deus é contigo, Deus é contigo. Amém. Agora, como é que eu sei o que eu posso ou não posso fazer? É igual andar de bicicleta, meu filho. Pedala. É isso. Faz. Mas se não der certo, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não vai dar muitas vezes, mas você continua fazendo. Vou andar de bicicleta. Se eu cair, levanta. E continua. E continua. A Ania não ficou de pé de uma só vez. Caiu, levantou, caiu. Vinha bater na porta, ei, desiste. Não, vou continuar. Existe uma perseverança para sair de uma situação difícil, existe uma perseverança para tirar pessoas de situações difíceis. Então, você ser um instrumento de Deus para impor as mãos, para liberar cura, para liberar, seja o que for, uma palavra, uma profecia, algo que vá edificar as pessoas, não tenha medo. A responsabilidade nossa é pregar e fazer, a responsabilidade de Deus é manifestar os sinais, é um trabalho em equipe. Aleluia. Nós aqui na terra, o Senhor no céu, trabalhando juntos, isso. Céu e terra, cumprindo o propósito de Deus. Aleluia. Aqui na vida de pessoas. Então, é praticar. Isso. Se disponha. Faça. E vai acontecer. Não tenha dúvida, não tenha medo, vai acontecer. É isso. Foi algo que a gente conversou um dia desses. Eu tinha um pé atrás quando eu falava com Deus. Eu falava, Deus, Senhor. Aí ela chegou e conversou para mim. Por que tu não fala com ele como um melhor amigo? Deixa eu só contextualizar, né? Esse dia, Deus disse, você não vai para o culto. Eu, como assim eu não vou para o culto? Vai lá para o IFO. Aí eu, não, mas eu não vou incomodar não. Aí meu irmão, vem, quer jantar aqui? Eu, tá bom, eu vou. Aí pode continuar agora. Só para contextualizar, foi no domingo à noite isso. Foi, aí a gente estava orando, eu e minha esposa, e a gente estava um pouco com o pé atrás, sempre muito travado numa oração, né? Quando ela chegou bem na hora e ela falou, olha, você tem que falar com Deus como se fosse seu melhor amigo, como se fosse alguém normal, ele vai escutar você. Foi, e você disse assim, aí eu fui explicar, ele disse, né, eu não consigo chamar ele de pai, como tu chama, assim, né? Exato. E aí veio uma inspiração divina, Senhor, porque na minha cabeça não vem isso. E aí imagina só se você fosse um filho, você é um filho adotivo, mas você tem um pai biológico que nunca conheceu. Aí veio essa inspiração. Aí você chega lá no restaurante, vai primeiro encontro com ele, não conhece ele. Você vai chamar ele de pai? Pai, me abraça, estou com saudade de você. Como é que vai? Você vai chegar todo acanhado, eu não conheço aquela pessoa, né? E aí vocês vão começar um processo de conhecimento, vão começar a conviver, até que nesse relacionamento você tem segurança e você entende, é o meu pai mesmo. Pai. E aí o que aconteceu depois? Confessou. Foi, ele confessou o Senhor Jesus e a Carol lá na hora, e a gente orou junto, a gente tem um vídeo. Aleluia. E aí, é isso. Estamos no processo, foi ano passado, foi isso? Foi ano passado, finalzinho do ano passado. Foi, eu saí tão feliz, assim. E aí depois confirmou na Bíblia, não foi? Depois vocês foram fazer devocional? Foi, a gente foi fazer um devocional e tinha exatamente lá de intimidade com o Senhor, de chamá-lo de pai, chamá-lo de
para mais próximo da gente, né? Era a mesma coisa que eu tinha falado do pai, né? A paternidade. Pronto, paternidade. Isso, Aí ele manda para mim, olha aqui, o devocional de hoje que a gente está fazendo. Depois... Paternidade. E aí isso foi o primeiro, né? Ele está no processo. Está no início da sua caminhada. Tem muita coisa para você viver, mas eu vou muita só coisa pra pedalar. Continue pedalando, não desista, não pare. O reino de Deus ele está em movimento. Nós precisamos nos mover com ele também. Tem muita coisa acontecendo, muitas pessoas precisam ser alcançadas, tem muitas vidas para serem transformadas e livramentos também de pessoas, porque a sua irmã, graças a Deus, literalmente graças ao Senhor, ela teve grandes livramentos, mas infelizmente tem muitas pessoas que ficam no meio do caminho. Sim. E elas não têm, porque não tem um irmão como ela teve, não teve o apoio que ela teve. Então, Amém. sabe, nós podemos ser esse irmão que está faltando. Sim. Na vida de alguém que vai fazer toda a diferença para que ela não desista. Porque senão poderia ter acontecido o pior e graças a Deus não foi o caso. Mas como é bom ter essa consciência, né? E podemos estar fazendo a diferença na vida de pessoas, né? Amém. Então, amados, eu peço perdão para você que nos assiste. É muita coisa, a gente não finalizou, mas enfim. Mas não, meu Deus, tudo que foi compartilhado. Eu acho algo que vale duas partes, parte 1 e parte 2. Uma quarta, outra não. A gente pode combinar aí um segundo podcast, a revanche, sei lá, alguma coisa se dá um título, não é? De repente o Ivo, né, trazendo seus testemunhos aí de experiências, de vivências com o Senhor, batismo no Espírito Santo. Eita, glória. Né, que é a porta de entrada para o sobrenatural, é o batismo com o Espírito Santo. É muito importante, né, você buscar isso. Né, eu deixo essa recomendação para você especificamente, mas, para finalizar, eu gostaria que você trocasse algumas palavras, falasse para pessoas que estão passando por problemas parecidos ou que tem algum parente seu no hospital ou se encontra em um leito de enfermidade. Compartilhe, abra seu coração, deixe um conselho, fale, né, o que tiver. Amém. Primeiro eu quero agradecer, tá? E agradecer a você que ficou até o final aqui. Ainda tem mesmo a parte 2. Mas, para a glória de Deus, eu estou bem, né? Estou avançando no chamado, né, ministerial, estou vivendo a dupla honra, só para deixar claro, que eu acho que é importante, porque foi muitas coisas, e aí você pergunta, e aí, né? Como ela está hoje? Eu estou muito bem, como eu nunca tive em toda a minha vida, tá? E tudo está se cumprindo muito rápido, prosperidade mesmo, bênçãos, família saudável, meus filhos estão muito bem, blindados. Restituição, né? Inclusive, eu e meu irmão, a gente montou uma clínica. Uau, que bênção. E, na verdade, ele montou tudo e disse, toma, que é teu também, certo? É nosso. É nosso. Ele é assim, por isso que Deus prospera tanto. Eu disse a ele, você está plantando no melhor terreno que você podia plantar. Entendeu? E é bem nítido, quanto mais eu entreguei para minha família, para quem eu amo, quanto mais eu gosto de pessoas no meu atendimento, mais eu recebo. Quanto mais carga de tudo, psicológica, financeira, mais eu recebo de volta. E é impressionante. Glória a Deus. Isso é um princípio espiritual, né? Foi Deus que estabeleceu a lei da semeadura e da colheita. Ele é tão bem sucedido, que não tem agenda. A agenda está fechada porque ele não... Que bênção. E tem fila de espera. Se você estava querendo marcar a consulta, infelizmente tem que esperar pelo menos um ano, né? Mas não desista. Continue pedalando, você vai conseguir ser atendido. E é isso, a gente está bem. Eu acho importante finalizar assim, porque... a gente está muito bem, está havendo restituição e só começou agora, né? Tem muita coisa pela frente. Amém. E eu quero viver muito os propósitos do Senhor. Mas o que eu quero deixar para você é exatamente isso. E você vai ser tia agora, a primeira vez vai ser tia. Não posso esquecer. Meu filho vai nascer em 2 meses. Carol, um cheiro. Eduardinho, meu amor. Parabéns, Ivo. São as centelhas de vida que vem acontecendo agora em nossas vidas. Depois de tanta coisa, né? Graças a Deus, você pai, já sou pai. Amém. Ele vai nascer daqui a uns 2 meses. Isso. Você vai ser tia. Graças a Deus, porque eu estava sendo só dando patamar de tia, só dando filho e vocês não davam, né? Agora está aí. Bênção, Marcos, que notícia maravilhosa. E eu vou ser titia e Deus é isso. Ele é um Deus de restituição para você que está passando, né? Final. Para você que está passando por um processo, lembre-se, só passa. A Bíblia diz que
Alegrai-vos por passardes por tribulação. Passar não é ficar. Literalmente, se você tem buscado a Senhor, se você está buscando, não deixe de buscar. E a você que não buscou, busque para ontem. Mas busque com essa intensidade mesmo, com a intensidade que eu busquei mesmo, como tudo ou nada. Ou ele me salva, né? Ou então não vai dar nada certo. Mas é essa intensidade mesmo que ele vai se manifestar. A Bíblia diz sobre isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então é isso. Mesmo buscando, a gente pode passar por aflição, pode, assim como eu passei, mesmo buscando, mesmo lendo, mas é passar, não é ficar. Alegrai-vos por isso, porque há um propósito final e há um futuro, que esse futuro é bom, é perfeito e agradável, como diz a Escritura Sagrada. Os meus planos são melhores que os teus, os meus pensamentos são os melhores que os teus. Avança, continua, né? A Bíblia também fala, se deixar, vou passar a Bíblia falando aqui de toda a Bíblia. A Bíblia diz que passarás por águas profundas e não se afogará, passará pelo fogo e não se queimará, porque eu estou contigo, não temas. Amém. Então, Amém. não Amém. tema, persevere, mas persevere no caminho certo. Persevere buscando um alvo que é crescimento espiritual, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. É ela que salva, é ela que resgata. Eu não estou falando de religião aqui, eu não estou falando de igreja, eu estou falando agora do que salva. E o que salva é a palavra. A Bíblia me salvou e por isso que eu posso dizer isso. Hoje eu posso dizer, se a Bíblia não fosse o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. E hoje eu vivo a restituição, a dupla honra, e é só o começo. Amém. Maravilha. Você quer acrescentar alguma coisa? Quero falar para quem é o braço de alguém, para quem é o ombro de alguém, que perseverem também, amem seus amigos, sua família, amem as pessoas que estão próximas a você, amem pessoas, aprendam a gostar de pessoas, que a gente está na vida aqui para isso, e propaguem um bem, só propaguem um bem, que ele se multiplica, ele volta para você. A melhor maneira de você ter o bem na sua vida é fazer o bem na vida de alguém, e que se todo mundo fizer isso, a gente tem um pouquinho do reino de Deus aqui na terra. Amém. Amém. Sabe as Glória. palavras, queridos. Muito obrigado. Um prazer. Foi uma honra, Foi ótimo. uma satisfação, uma alegria muito grande tê-los aqui. Como foi especial esse podcast. Eu tenho certeza que você foi muito edificado, assim como eu fui. E compartilha, né? Lembra de alguém. Compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que não gosta de você, ela precisa mais ainda que você compartilhe, tá? Alcance o máximo de pessoas possíveis, porque o Evangelho está em ação, a palavra de Deus continua sendo a mesma, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Amém. hoje e sempre. Aleluia. E essa palavra continua transformando. Ela Amém. continua viva e eficaz como espada de dois gumes, que Amém. ela é uma palavra ungida, poderosa, a palavra de Deus. Aleluia. Então, como é bom andar em fé, como Amém. é bom provar da bondade do Senhor. E isso está disponível para você, amado. Assim como esteve e está disponível para a Anne, para a Ivo, para a minha vida, está para a sua também. Então, creia Amém. no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos finalizando. Que pena. Estamos finalizando o Fala Verbo. Um grande beijo para você e nos encontramos no mês de maio com mais um Fala Verbo no tocante à cura divina, fé e esperança. Amém. Amém.